Olá a todos, mais uma vez bem-vindos a mais um Pod Enor, o podcast da Escola Nacional de Notários e Registradores. Eu sou Alex Mendonça Cavicchini, sou coordenador da Enor e oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui com vocês para falar do tema reforma tributária e os serviços extrajudiciais. Como que isso abarca os serviços extrajudiciais, não só nas alíquotas que os serviços extrajudiciais vão ter que pagar, como também outros aspectos práticos, como, por exemplo, a questão do ITCMD, que tem sido bastante debatido. Enfim, então, para isso, chamo aqui hoje grande tributarista, doutor Pedro Teixeira de Siqueira, sócio do Bichara Advogados, que trabalha com o direito tributário, tem uma larguíssima experiência com o direito tributário, mais uma vez aqui conosco. Dr. Pedro Teixeira, ele já fez um webinar comigo quando eu estava na Enoreg RJ. Enfim, e hoje estamos aqui sobre a reforma tributária, a PEC 132 de 2023, que foi aprovada agora no final de dezembro de 23 pelo Congresso Nacional e promulgada, salvo engano, esse ano, não é isso, doutor Pedro? Promulgada no final do ano passado. Ah, no final do ano passado. 45 do segundo tempo, dia 22 de dezembro de 23. Foi tão no final do ano passado que até me confundi um pouquinho o tempo, mas obrigado aqui, já fica a correção. E eu agradeço a todos por estarem aqui nos ouvindo e também nos assistindo, quem está aqui no YouTube, e peço para vocês se inscreverem no nosso podcast nos maiores canais de streaming, como por exemplo Spotify e outros, e também se inscreverem, quem está nos vendo aqui no YouTube, no nosso canal no YouTube, aqui embaixo do vídeo, na palavra inscrever-se. Doutor Pedro, muito boa tarde, muito obrigado pela presença aqui, muito bem-vindo aqui pela Enor. Enfim, então, já começando agora no nosso podcast, em linhas gerais, qual a proposta da reforma tributária, o que a reforma tributária fez? Antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado, Alex, pelo convite. Seu convite é sempre uma ordem, então sempre que necessário estaremos aqui para a gente poder debater esses assuntos, outros assuntos tributários que sejam do interesse da Enor, social de vocês e de quem nos assiste efetivamente. A reforma tributária, acho que desde que eu comecei a faculdade, há mais de 20 anos atrás, era algo que a gente ouvia, que se tentava no Brasil, mas que efetivamente era algo muito difícil de acontecer, né? Desde 88, na verdade, quando foi promulgada a Constituição, já se falava da possibilidade de ter uma reforma tributária. E a gente até então nunca tinha tido um consenso necessário para poder aprová-la, né? O que a gente teve de diferente de 4 anos para cá, mais especificamente? Um projeto que se iniciou, né, o debate, que é a PEC 45, que se iniciou no governo passado, onde a gente já teve alguma articulação política junto ao Congresso Nacional e que continuou no atual governo. No atual governo, aliás, foi nomeado como secretário especial da reforma tributária o Bernard Api, que foi quem tinha pensado nesse projeto de PEC 45 no CECIF, que é um think tank que funciona lá em São Paulo. E o Bernard Api, então, portanto, a vontade do governo executivo, com a vontade do legislativo, e muito na figura do Lira, presidente da Câmara, e o Pacheco, presidente do Senado, que tem a ideia de deixar um legado efetivamente nas suas respectivas presidências, essa conjuntura permitiu efetivamente que fosse aprovado essa PEC 45, que deu ensejo à emenda constitucional 132, promulgada no final de 2023. O que essa emenda ela muda efetivamente no nosso sistema tributário? Ela altera basicamente a forma de tributação do consumo e traz para o Brasil uma sistemática que já foi testada em mais de 190 países. Então, acho que moderniza o nosso sistema capenga, onde a gente tinha tributação sobre consumo, e se aproxima muito do que a gente tem no mundo inteiro. Considerando que no mundo são 193 países reconhecidos,
Ou seja, o Brasil estava entre os 3, só que não tinha exatamente esse sistema tributário. Exato. De repente, talvez deve ser Coreia do Norte, talvez que não tenha, ou algum outro país do gênero, assim, quase que um páreo internacional. Ou seja, o Brasil estava em 3 de 193, realmente não fazia o mínimo sentido o sistema que tinha. Exatamente. E é justamente por isso que a gente tinha uma disfuncionalidade de recebimentos de investimentos externos, porque era difícil entender realmente. É difícil, né? Porque o sistema ainda não mudou. Vai mudar, a gente vai falar acho que um pouco da transição, mas vai mudar, mas ainda não mudou. Então, eu acho que ele se aproxima, né? Eu acho que, muito embora tenha algumas críticas com relação à emenda, a gente diz que ela está muito mais próxima do porto do que do naufrágio. Ela efetivamente aplicou algo que a gente vê aí afora. E o que basicamente ela fez nessa alteração de tributação sobre consumo? Ela acaba com o ICMS, que é um tributo estadual, acaba com o ISS, que é um tributo municipal, com PIS e COFINS, que são tributos federais, e os substitui, esses 4 tributos, por um IVA. Na verdade, era um IVA e, por conta das jabuticabas brasileiras, se tornaram 2 IVAs. Um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços de Competência dos Estados e dos Municípios, e uma CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União Federal. Ou seja, só para quem entender, para quem está nos assistindo entender, na realidade, muito se falou de implementar o IVA no Brasil. Então, na realidade, não existe o IVA em si, legalmente falando, não existe. O que existe são 2 tributos que fazem o papel de impostos sobre valor agregado de outros países. Isso. É um IVA dual. Aqui a gente adotou essa jabuticaba, que é um IVA dual. São gêmeos siameses. Você vai pegar uma guia, você vai ver a CBS e a IBS juntos. A alíquota, quando a gente fala... Vai ser o somatório dos dois. O somatório dos dois. Mas, na realidade, vão ser 2 novos tributos. Vão ser uma CBS e uma IBS. Sim. E por que eu digo que eles são gêmeos siameses? Porque eles têm a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador, vão incidir sobre a mesma base de incidência. Então, são 2 gêmeos siameses. Só que, por conta de uma desconfiança federativa, que a União não confia nos Estados, os Estados não confiam na União, se preferiu, foi o consenso que conseguiu se chegar no Congresso Nacional, que para seguir com o IVA, ele deveria ser dual. É até interessante isso, porque a pessoa que procurar IVA na Constituição Federal, com a emenda 132, não vai encontrar. Vai encontrar, que a gente vai até conversar aqui, o artigo 156A e o artigo 195.5, que vai falar de IBS e CBS, respectivamente. Mas IVA em si não vai encontrar, apesar da soma desses 2 tributos serem como o imposto sobre o valor agregado de outros países, né? Perfeito. Mas, de qualquer forma, enfim, nós temos que... Provavelmente vai ser tudo cobrado numa mesma guia federal, né? Isso que está se desenhando. Vai facilitar muito embora a gente tenha a coexistência agora de 2 novos tributos, por eles serem idênticos, eles vão ser cobrados de uma mesma forma, eles vão ter uma mesma base. E é interessante, porque hoje a gente tem um sistema disfuncional com ICMS, por exemplo. Por que eu digo disfuncional? Porque você tem uma infinidade de alíquotas de ICMS que mudam de estado para estado. Isso acabou. Você não vai mais ter. Nessa nova sistemática desse nosso IVA dual, a CBS e o IBS, vou chamar aqui de IVA, esse IVA ele vai incidir sobre tudo. Operação com bem imóvel, prestação de serviço, tudo ele vai dar ensejo. Por exemplo, hoje, e aí um exemplo aqui para os telespectadores que estão assistindo, hoje não incide nem ISS nem ICMS sobre locação, porque não é uma obrigação de fazer, tampouco uma obrigação de dar. A obrigação de dar seria ICMS, de fazer ISS. Hoje não incide nada. Com esse novo IVA, vai passar a incidir sobre tudo, bem material, imaterial. Então, acaba aquela discussão do que dá ensejo ou não ao tributo. Tudo vai dar ensejo ao tributo. Por outro lado, também acaba uma outra discussão, que é o maior contencioso que existe no mundo, que é o que dá direito a crédito ou não, por exemplo, de PIS, COFINS e de ICMS. Tudo que você comprar, com exceção de mão de obra, mas tudo que esteja dentro da cadeia do IBS, da CBS, esse novo IVA, vai te dar direito a crédito. Seja material de uso e consumo, seja material efetivamente empregado para a produção. Então, tudo, acaba essa discussão. Então, a tendência é que realmente simplifique muito o nosso sistema tributário. Sim.
Não iria incidir, no caso, por exemplo, contra a contratação de funcionários. Não. Isso é importante, porque vai continuar, obviamente, todas as questões trabalhistas, previdenciárias que já são pagas, inclusive isso é importante para os titulares de cartório saber que o que ele paga de folha de pagamento continua igual, idêntico. E outra questão também, aliás, aproveitando, na compra e venda de bens imóveis vai continuar o ITBI, né? Na compra e venda de bens imóveis vai continuar o ITBI. Uhum. O ITBI também. Por quê que eu digo isso? Na proposta de emenda que foi aprovada, ele vai dar daria ensejo à tributação pelo IBS, pelo IVA e pela CBS a aquisições de bens imóveis por pessoas físicas ou jurídicas. Tá? E locação, idem. Só que, como isso poderia gerar uma pressão inflacionária muito grande, né? Porque isso vai para o consumidor final. Sim. E a lógica do IVA é sempre que o consumidor final arque com o custo financeiro do tributo. Como isso poderia gerar uma pressão inflacionária muito grande, teve previsto expressamente na Constituição a possibilidade de um regime especial para bens imóveis. Então, a gente ainda não tem esse regime especial, até porque foi aprovada a emenda constitucional, mas precisam ser aprovadas as leis complementares que vão dar concretude ao IVA. Esse regime especial vai ser tratado nessa lei complementar, que está sendo debatida agora. Na verdade, está começando a ser gestado agora. Então, esse regime especial vai ser lá previsto. Mas pode dar ensejo também, adicionalmente ao ITBI, a um IVA. Entendi. Então, vai ter tanto, provavelmente, dependendo desse regime, tanto um IVA quanto um ITBI. Perfeito, exatamente. E já na sucessão causa-mortes, aí não teria isso, doação, né? Não. Seria na compra e venda e... É interessante saber isso para os colegas ficarem atentos, que hoje em dia, na verdade, quem fiscaliza o ITBI, no final das contas, acaba sendo o notário e o registrador, porque só lavra a escritura, só registra à vista da guia efetivamente paga e recolhida, no caso de compra e venda, né, que eu estou dizendo, e transmissões onerosas, da guia efetivamente recolhida em favor do município do ITBI. Então, na realidade, ou seja, se na lei complementar ou nas leis complementares que vierem tiver um IVA, for previsto um IVA sobre bens imóveis, o notário registrador vai ter que ficar atento, porque além da guia do ITBI paga, ele vai ter que ter uma guia do IVA paga também. Ou seja, vai ficar fiscalizando ambos os tributos. Mas, claro, tem que ser visto se isso vai passar ou não. Então, já fica uma informação importantíssima para os colegas saber disso, terem atenção, por conta que o próprio Código Tributário Nacional coloca que nos tributos em que devam ser fiscalizados os notários e registradores, eles ficam lá, fala de solidariamente responsáveis, apesar de ter jurisprudência falando que, na verdade, tem que ser lida como subsidiariamente, mas, enfim, de qualquer forma, é uma responsabilidade extremamente grande dos notários e registradores. Então, nós já temos, entrando na segunda questão, que ele vai substituir o CMS, IPI, o ISS, já teria uma previsão de alíquota dos tributos substitutivos, da soma dos dois? Isso a gente tem uma previsão, mas qualquer número que a gente fale aqui é um mero chute. Nesse momento. A gente está gravando aqui 28 de fevereiro de 2024. É um mero chute. Por que eu digo que é um mero chute? Porque na sistemática do IVA, a tendência, e aí a tributação dele vai ser sempre no destino, no local que está sendo consumido ou um serviço ou comprado alguma mercadoria, a tendência é que tudo que seja consumido ou serviços prestados e que deem seja o IVA tenha a mesma alíquota no mesmo local. E o local considerado município. Por quê? Porque o IVA ele vai ser composto pela soma da alíquota estadual, municipal e da União Federal. Então, se esse copo de água aqui ele é vendido no Rio de Janeiro e ele é vendido em São Gonçalo, ele pode ter um IVA global, que é uma alíquota diferenciada, porque a parte do município pode ser diferente do Rio e de São Paulo e de São Gonçalo. Mas por que a gente diz que a tendência é simplificar? Porque para o município diminuir a alíquota do copo de água, ele tem que diminuir de tudo que dá ensejo à tributação pelo IVA aqui no município. Então acaba um pouco daquilo da guerra fiscal.
Assim, ele não pode selecionar certos produtos para diminuir a tributação dele. Quer dizer, eu acredito que alguns municípios vão continuar como mini paraísos fiscais no Brasil, como é o caso famosíssimo de Barueri, na Grande São Paulo. Enfim, temos alguns outros municípios no Brasil com essa característica, mas provavelmente, como ele teria que diminuir de tudo, não poderia ser de só uma coisa, fica complicado, né? Exato. Então a gente entende... E tem uma alíquota máxima também. Aí não tem. Esse é o problema. Porque como cada ente pode definir as suas próprias alíquotas, a gente não tem a possibilidade de ter uma alíquota máxima. Se debateu muito no Congresso e a gente, especialmente o nosso escritório, trabalhou muito durante esses debates da aprovação da PEC e a gente tentou que se pudesse ter pelo menos uma previsão de alíquota lá. E isso não passou. A gente até tem uma outra previsão aqui durante o período de transição, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas o teto de alíquota de maneira mandatória a gente não tem. Porque o entendimento foi que se houvesse isso, teria uma grande chance de você ter um ferimento ao pacto federativo, porque cada um não teria a prerrogativa de colocar suas próprias alíquotas. Então a gente não tem. Mas o que a gente tem? Isso de concreto agora. Um estudo que foi realizado pelo Ministério da Fazenda e foi disponibilizado para os deputados e senadores quando da aprovação da PEC, em que o Ministério da Fazenda dizia que a alíquota combinada de municípios, estados e União Federal, para que a gente mantivesse o sistema neutro, era de algo em torno de 27,5%. Tá? Então, algo em torno de 27,5%. Parece engraçado, porque 27,5% bate uma coincidência assim, matemática exatamente na alíquota máxima do imposto de renda. Né? Exato. Quer dizer, é claro que são coisas completamente diferentes, pelo amor de Deus. Não vou cometer esse pecado tributário e falar que são outros tributos, o trabalho de cálculo. Mas é engraçado que a alíquota bateu, né? A alíquota bateu. Tem um estudo, né, por trás disso. São várias premissas utilizadas nesse estudo especificamente, são premissas criticáveis, porque como vai mudar a base de incidência do tributo, vão acabar os benefícios fiscais, isso é importante, não existe mais benefício fiscal a partir da entrada em vigor plena do IBS, da CBS. Como isso muda muito a base, é difícil você fazer essa estimativa efetivamente. Mas, em tese, 27,5% seria a alíquota combinada desses três tributos. Por que eu digo que é em tese? Como vai mudar de município, estados e União Federal, você pode ter um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Claro. Não, isso é importantíssimo até porque isso vai impactar quer dizer, levando obviamente a discussão para os serviços notariais e registrais, eles são tabelados. Então, a gente vai ter um município que talvez a alíquota global do município seja bem mais baixa do que de outro município, né? Então, ou seja, vai ficar mais barato em um município ou em outro, né? É possível. Mas, Alex, esse é um ponto relevante. Em todos esses estudos, a gente tem uma alíquota aproximada de 12% para a União Federal, tá? 12%. Algo em torno de 14% para os estados. Então, os estados colocariam algo próximo disso. E a diferença, 1,5%, mais ou menos, a 2% para os municípios. Então, a diferença entre um município e o outro não vai ser gritante. Se a gente tiver, vai ser 0,5%, 1% quando muito para os municípios que não precisarem. Então, não vai ser uma diferença tão gritante se a gente considerar só a alíquota do município. Pode ser que quando a gente considerar a alíquota de município e de estado, aí a gente tenha alguma diferença mais relevante, porque o estado, sim, vai ter uma gordura maior dessa alíquota para poder tributar. Sim. Não, isso é bastante interessante saber essa questão dessa alíquota. E, enfim, como vai ficar a previsão da substituição progressiva dos outros tributos, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, pelo IBS, CBS, porque está todo mundo falando que vai ser uma transição até 2033 e a Zona Franca de Manaus até 2073, 74, enfim, seriam 50 anos no total, só que o bojo mesmo seria até 2033. Como que fica
é a substituição progressiva? Como é que vai ser? Isso é interessante, né? Porque a grande premissa da reforma tributária é simplificar o sistema brasileiro. E ela já vai começar dificultando até 2033. O que a gente fala é que até simplificar dificulta muito. Porque até 33 a gente precisa conviver com os dois sistemas que a gente tem hoje, CMS, ICS, PIS, COFINS, o IPI, que você bem lembrou, mas o IPI ele é substituído pelo imposto seletivo, mas, enfim, também entra nessa discussão, mas com o sistema de hoje e com o novo sistema. E como que vai ser feita essa transição? Em 2023, né, dia 22 de dezembro, promulgada a PEC. Tá? Em 24 e 25, o governo precisa aprovar as leis complementares que vão dar sustentação a essa PEC. Porque a PEC é um grande guidance, né? Mas aonde você vai ter efetivamente a forma de aplicação? Na lei complementar. O governo já começou o debate para formar essa lei complementar. No início desse ano foram instituídos 19 grupos de trabalho, e cada um deles com um tema específico, regimes especiais, fatos gerados, enfim, cada um com um tema específico, 19 grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, até 25 de março, agora no mês que vem, tem que apresentar o resultado das discussões que eles tiveram lá. Esses resultados vão ser consolidados num 20º grupo, que é presidido pelo Bernardo Api, que é esse secretário especial da Reforma Tributária, e a partir de então eles vão encaminhar para o Congresso Nacional. Dizem que 3 leis complementares tratando de toda a regulamentação da PEC. E aqui uma curiosidade, a PEC, a emenda constitucional agora, ela em mais de 70 passagens faz remissão à lei complementar. Ou seja, ela é realmente um grande guidance. Sim, a gente vai ter as questões... 70 passagens? Mais de 70. Mais de 70. Então, a lei complementar vai ser... É super relevante. Sim. E essa lei complementar, ela vai ter que ser debatida entre 2024 e 2025. Então, não existe possibilidade de 2025 já começar a cobrar o CBS-BS? Não. 2024 e 2025 continua tudo como está. Tá? Perfeito. Nada. Vão ser só as articulações políticas e técnicas para aprovação. Mas aí a ideia é que comece a cobrar em 2026. Em 2026, você começa... Seria 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2026, você começa uma cobrança de uma alíquota teste, que é para você ver o potencial de arrecadação desses 2 novos tributos. Essa alíquota vai ser uma alíquota de 1%, tá? 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, mas uma alíquota de 1%. Então, em 2026, você tem que estar com o sistema novo pronto. Ou seja, em 2026 vai ter 1% a mais, vai ter mais 2 tributos com alíquota de 1% total. 1% total. E os tributos ICMS, IPI, ISS vão continuar exatamente igual. Ou seja, em 2026 a gente vai ter somente um aumento de carga tributária. Você não vai ter exatamente um aumento, você vai ter um desembolso de caixa maior no D0. Só que esse 1% ele vai ser plenamente compensável com tributos federais, ou quem não tiver possibilidade de compensar vai ter necessariamente que receber um ressarcimento em até 60 dias, está previsto na PEC. Então, é realmente, num primeiro momento, um teste para você ver o potencial arrecadatório desses novos tributos. Isso só em 26. Claro. Porque em 27 acaba de uma vez, e aí de uma forma abrupta, PIS, COFINS e IPI. Exceto os produtos da Zona Franca de Manaus, no caso do IPI. Exceto os produtos da Zona Franca de Manaus, porque o IPI ele continua existindo com um rabichozinho para deixar os produtos fora da Zona Franca, que tem os similares produzidos na Zona Franca, mais caros. Claro. Só para isso. Sim. Mas ele, de maneira geral, acaba, é substituído por um imposto seletivo que vai incidir. E PIS, COFINS e... O PIS, o COFINS e o IPI. O IPI tem... Ou seja, são todos os federais que vão estar em 27. Em 27. Perfeito. Acaba de vez esses 3 tributos, o IPI fica com esse rabichozinho para a Zona Franca de Manaus, mas acabam esses 3 tributos entre o imposto seletivo, que eu acho que vocês não precisam se preocupar na atividade de vocês no primeiro momento, porque ela vai incidir sobre atividades que sejam poluidoras ou que façam mal à saúde, que não é seria basicamente o que tem hoje em dia do ICMS, que incide fortemente sobre bebidas alcoólicas e cigarro, né? Seriam mais essas atividades. No mundo inteiro é bebida alcoólica e cigarro. Aqui a gente tem
uma problemática maior porque veio sobre atividades extrativas. Então, é um problema que não vai dizer respeito a vocês diretamente na atividade, mas em algum momento pode dizer respeito. Sim, porque, por exemplo, a atividade minerária extrativa, a gente está advogando, por exemplo, para o IBRAM, batendo muito nisso e tentando mitigar esse problema. A atividade minerária ela vai começar a ser vai ter que pagar efetivamente esse imposto seletivo, mesmo na exportação. Então, você vai quebrar a lógica de exportação, de não exportação de tributo, para começar a exportar. Então, mas para vocês, de forma direta, não vai ter nenhuma implicação esse imposto seletivo. Mas vai ter a implicação o término do PIS, da COFINS e o início da parte federal do IVA, que é a CBS. A CBS, muito embora a gente não tenha ainda uma previsão expressa de alíquota, já há uma expectativa que ela fique em algo em torno de 12%. Então, do dia para a noite, vocês... A gente vai ter que pagar 12% do CBS. Vocês vão ter que pagar 12% do CBS. Isso em 2027. 2027. Então, por isso que é importantíssimo a gente ver, que a gente vai até falar aqui, a questão do repasse. Porque imagina, 12% do dia para a noite sobre atividade, sem uma lei de repasse, já inviabiliza a atividade notária registral, porque seria 12% do bruto. Sim, perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar fortemente na questão do repasse, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é engraçado, porque o API sempre disse que precisava de um período de transição, e a transição, como você bem disse, termina em 2033, para que você não tivesse esse aumento abrupto de preços, né? Até por conta da pressão inflacionária. Claro. Mas no federal muda do dia para a noite, porque em 26 você tem um ano teste, e em 27 acaba o PIS e a COFINS, e você já tem a implantação da CBS. É uma questão inflacionária complicada, né? Para o governo, seja quem estiver lá na presidência da República, vai enfrentar uma pressão inflacionária. Sem dúvida. Até porque 27 já vai ter acabado o mandato atual. Sim. Enfim, pode até continuar ou não, mas enfim, quem estiver lá vai sofrer uma pressão inflacionária fortíssima. Vai ter, sem a menor dúvida, porque isso incide para tudo. Tá? Sim. Todas as atividades, de maneira geral. E até atividades que hoje em dia não incidem como locação de bens imóveis. Exato. Né? Ainda que tenha um regime especial para eles, a gente não sabe como vai ser o regime, mas em tese, como hoje a gente não tem ainda a definição do regime, inclusive para eles. Claro. Então, para todo mundo. Isso do dia para a noite, em 27. Em 28 e 29, você já vai ter efetivamente, em 28 especialmente, você já vai ter a CBS ainda funcionando e você não tem nada de IBS. Tem uma alíquotazinha de 0,1% que vai ser compensada com a parte da CBS, que ainda é para ver o potencial arrecadatório desses novos tributos. Tá? Isso em 28. Em 29, aí começa a transição da fase estadual e municipal. Em 29, 30, 31 e 32, portanto, em 4 anos, tá? Vai diminuindo o ICMS e o ISS numa proporção de 10% ao ano e sendo criado o IBS nessa mesma proporção. Isso de 29 até 32. Em 33, aí acaba definitivamente a transição, acaba o ICMS, acaba o ISS e ficam convivendo só o IBS e a CBS. Lembrando que PIS, COFINS e IPI, exceto o caso Zona Franca de Manaus, já vão ter sido extintos anteriormente. Desde 27. Já vão ter sido extintos desde 27. Então, em 33, e por que a gente brinca, né? Que a premissa da reforma tributária é simplificar. Simplifica, mas depois de 33, daqui a 10 anos. Até lá, dificulta muito. Sim. E é um custo de compliance fiscal muito alto. Não, sim, o problema é o seguinte, quando a pessoa começa a se acostumar, e vamos falar da grande maioria dos contribuintes, eles começam a se acostumar a pagar um tributo, porque todo ano vai mudando. Aí ele sabe que tem que entrar em tal site para pegar guia, paga de tal forma, enfim, tem o prazo tal para pagamento, ou seja, todo ano vai mudando a alíquota que ele paga, e aí no ano seguinte ele já tem que fazer outras contas para saber quanto que ele vai cobrar no produto dele, enfim, até para não cobrar demais e não perder mercado, não cobrar de menos e ter que ficar gastando caixa para quase que subsidiando a compra. Enfim, quando ele começa a se acostumar, ele já está tudo certinho, tudo bonitinho.
Aí entra outro ano, ele tem que se acostumar de novo, muda tudo, quer dizer, até 2033 vai ser assim um compliance tributário muito complicado, né? Vai. E custoso, né? Porque como as empresas vão precisar manter o modelo atual, ICMS e ISS até 32, e entrar com o novo modelo, você vai ter esse custo de compliance fiscal concreto, porque você vai ter que ter 2 sistemas. Né? Hoje em dia você tem um sistema de apuração onde você faz de uma forma com uma base específica de ICMS, por exemplo, que te dá créditos específicos. Com a nova base do IVA, muda tudo. Você tem um novo sistema de creditamento. Então, você vai conviver com 2 sistemas. E aí eu digo que sistema de informática também. Então, vai ser um período complicado. Aliás, o sistema de creditamento pelo IVA é diferente do ICMS, porque o ICMS, o Estado ele devolve parte do valor, né, no final. Tem tem uma devolução, né, no ICMS. No ICMS, na verdade, você tem a expectativa de devolução, mas na prática, o que acontece na maior parte dos estados do Brasil é que você morre com esse crédito de ICMS, você não consegue tê-lo de volta. Por que você não consegue tê-lo de volta? Porque hoje o Estado, ele, com esse mesmo dinheiro que ele deveria te devolver o ICMS, ele usa para fazer política pública e para devolver quem tem crédito de ICMS. Então, acaba que os estados não devolvem esse crédito quase nunca. Aqui no Rio, é muito difícil você conseguir esse crédito de volta, por exemplo. Com o novo sistema, como quem vai organizar o dono do cofre vai ser um comitê gestor que está sendo criado, esse comitê gestor não vai ter a prerrogativa, não vai ter a obrigação de fazer política pública. Então, a ideia é que com o IVA você consiga efetivamente ter de volta esses créditos. Só que no IVA, pelo que eu vi do debate, esses créditos que a pessoa teria de volta não seria em dinheiro especificamente. Seria, na verdade, ela se creditaria para pagar menos alíquota no final, né? Sim. É porque os dois, no regime da não cumulatividade, o ICMS e o IVA, eles vão funcionar basicamente da mesma forma, mas um dando mais ou menos crédito. Quando sobra crédito dentro da sua operação, aí você pede de volta para o Estado o ICMS ou para o comitê gestor o IVA. Mas é só depois que sobra. Se sobrar crédito, né? Se você for um acumulador de crédito de ICMS na sua atividade, ICMS ou agora do CBS e do IBS. Perfeito. E, enfim, nesse sentido, quer dizer, a gente tem que foi adicionada uma nova seção na parte tributária da Constituição, seção 5A, que trouxe o artigo 156A a respeito do Imposto de Competência Compartilhada dos Estados, Distrito Federal e Municípios, IBS. Como fica a atribuição de fiscalização, cobrança e disciplina desse imposto? Porque, afinal, vai ser um imposto só de competência compartilhada, só que nós temos 5.500 municípios, nós temos Distrito Federal, nós temos os estados todos. Quer dizer, quem que vai fiscalizar isso na ponta? Como é que a pessoa vai saber onde é que a pessoa vai tirar essa guia? Enfim, como é que vai ficar essa questão? Essa é uma boa notícia também, Alex, e que eu vejo com bons olhos da reforma. Também foi criado esse comitê gestor que vai ser responsável por distribuir esse dinheiro. Ele também vai ter a atribuição de fiscalização, de gestão, de orientação da parte estadual e municipal do tributo, a parte do IBS, efetivamente, que é o que está previsto no 156A. Esse comitê gestor vai orientar efetivamente os contribuintes com relação a isso. Então, como você disse, hoje a gente tem mais de 5.000 municípios. São 5.000 legislações tributárias de cada município e com interpretações diferentes para cada um dos itens que estão lá na legislação. Então, é realmente um pandemônio tributário, né? O comitê gestor, ele vai ter representantes, claro, dos estados e dos municípios, mas ele vai ter uma orientação única, você vai ter uma fiscalização única, você vai ter uma uniformização, que eu acho que vai ajudar muito a simplificar o nosso sistema. Então, tem essa previsão do comitê gestor, está dentre as mais de 70 atribuições que a emenda que deu a lei complementar. A lei complementar vai ter que definir como vai ser essa fiscalização, como que vai ser o órgão de julgamento, né, de eventuais processos administrativos que decorram dessas fiscalizações. Isso tudo vai ser foi atribuído à lei complementar e ela vai disciplinar tudo isso. Perfeito. E entre os princípios, lá no 156A e seguinte, temos que o IBS, esse imposto de competência compartilhada,
ele deverá ser neutro. O que quer dizer que ele deverá ser neutro? Isso daí vai muito naquela linha de que os contribuintes pretenderam colocar um teto de alíquota por conta dessa narrativa do governo de que o novo tributo seria neutro. E eles ganharam essa guerra de narrativa de que o tributo seria neutro. Por que eu digo que eles ganharam essa guerra de narrativa? Porque é só narrativa. Na prática, quando você olha a emenda constitucional, não tem nada que garanta que o tributo vai ser neutro. Não falar que não tem nada, tem uma previsão na Constituição dizendo que no período de transição, portanto, esse de 26 até 33, esses tributos, e aí, portanto, a parte do IBS estadual que vai ser substituta do ICMS tem que gerar a mesma arrecadação. A parte municipal desse IBS que vai substituir o ISS também tem que gerar a mesma arrecadação e a mesma coisa acontecendo com a CBS e o PIS e COFINS. Tem uma previsão de que ele vai ser neutro durante o período de transição. Só que dia 1º de janeiro de 33, a gente tem a neutralidade. Dia 2 de janeiro de 33, todos os entes podem mudar suas alíquotas. Então, é uma neutralidade só no período relativa. De transição relativa. E o que é muito sintomático de que possivelmente isso não vai ser neutro é o fato dos 27 estados, os municípios e a União Federal terem entrado num consenso para aprovar a reforma. Claro. Então, me parece, muito embora a gente ainda não tenha os números concretos, que isso vai gerar uma arrecadação maior. Então, neutralidade é provável que a gente não tenha. Isso aí é interessante por conta do seguinte, na verdade, tem se falado, por exemplo, em uma conta de 27,5%, né? Que a gente até conversou da alíquota total lá em 2033. Hoje, a alíquota que a indústria paga com ICMS, COFINS, IPI, chega a uns 34%. E o setor de serviço ele paga, em geral, de 2% a 5%, dependendo do serviço, dependendo do município. Só que o que acontece? O setor de serviço, onde estão serviços notariais e registrais, são 70% do PIB. Ou seja, eles vão passar a cobrar, vai sair de 2% a 5% de 70% do PIB para 27%, 27,5%. De 25% do PIB, que é a indústria, e os outros 5% é a agricultura, de 25% do PIB, que é a indústria, vai cair de 34% para uns 27%. Então, realmente, a indústria vai estar pagando menos. Agora, o setor de serviços, que abarca os notários e registradores, advocacia, médico, dentista, serviço de streaming, quer dizer, tudo isso tudo isso que surgiu na sociedade, de serviços todos que temos hoje em dia, vai estar pagando muito mais. Isso é 70% do PIB, ou seja, acredito que a arrecadação vai aumentar absurdamente, né? Até para todo mundo chegar nesse consenso, porque provavelmente a arrecadação vai aumentar bastante, especialmente os estados, que os estados você pega, mesmo pegando os 4 estados com maior PIB no Brasil, que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 3 estão em regime de recuperação fiscal. Quer dizer, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro estão em regime de recuperação fiscal, ou seja, só São Paulo que não está, dos 4 maiores, né, que eu estou dizendo. Ou seja, a situação dos estados, mesmo que não estão em regime de recuperação fiscal, a maioria é uma situação fiscal muito ruim. Sim, perfeito. Então, assim, se fosse diminuir a arrecadação dos estados, eu acredito que a chance de passar isso seria próxima a 0, né? Concordo em gênero, número e grau, Alex. Eu acho que seria muito difícil. E mais, a base de incidência, o tributo do Estado, como a gente disse, é o ICMS, né? ICMS incide sobre mercadoria. E como você mesmo bem lembrou aí, a economia moderna, ela tende a mudar e dar mais relevância à prestação de serviço do que para a indústria. Para a indústria, venda de mercadorias de maneira geral. Então, você tem uma base que é erodida, que está sendo erodida, que é a base do ICMS. Quando o Estado ele passa a também, no IBS, com a CBS, ele passa a também colocar a mão nessa prestação de serviços, nesses outros setores, a tendência é que eles arrecadem mais. A gente só não consegue dizer isso
com convicção e certeza, porque tem que ter uma aplicação na prática. Precisa né? ter aplicação na prática. Mas é o normal, né? A economia ela tem diminuído a importância da indústria dentro do PIB, e não só no Brasil, acho que de maneira geral, no mundo todo. No mundo todo. Então, nossa nova sistemática do IVA é algo que, inclusive, vai garantir que nos próximos anos a gente não tenha um problema efetivamente de arrecadação. Para a gente não, vai garantir para eles, né? Claro, que eles não tenham problema de arrecadação. Não, claro, claro, é interessante pelo menos nesse ponto de vista, porque quando colocaram o ICMS para os estados, né, no Código Tributário Nacional, lá dos anos 60, meados dos anos 60, né, o CTN, a gente pode imaginar a indústria era o grande carro-chefe da economia brasileira. A gente falava indústria, o país estava se industrializando fortemente, já tinha, quer dizer, a indústria automobilística entrando fortemente em São Paulo, a Fiat entrando em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, que tinha deixado de ser Distrito Federal e tinha virado Estado da Guanabara, o Carlos Lacerda criou vários distritos industriais pela cidade toda. Enfim, quer dizer, era indústria, né? E aí a indústria, ela continua produzindo mais ou menos a mesma coisa, porque também a demanda por bens industriais não cresce tanto. Agora, serviços explodiram, quer dizer, foram inventados serviços de internet. Claro. Nem se imaginava que aí depois do serviço de internet vem outro serviço, tipo streaming. Quer dizer, ou seja, já não se imaginava internet, ainda mais hoje em dia o que a pessoa paga de serviço de streaming. Você coloca aí Netflix, Amazon Prime, HBO, Apple TV, quer dizer, é um serviço que não se imaginava possível. E, de repente, hoje em dia, você vê a sua fatura de cartão de crédito, tem 4. Mudou, lá. Né? E, Alex, olha que engraçado, para quem é mais antigo vai se lembrar. A gente ia comprar um jogo de computador. Logo que iniciou o computador, era ou um disquete ou um CD, né? E aí isso dava ensejo ao ICMS, tributo estadual. Agora não existe mais isso. Agora é uma assinatura. Você assina o acesso aos jogos e virou um setor de serviço. Ou seja, virou ISS, e como não tem mais praticamente não tem mais a mídia física, né? É a mesma coisa, você comprava o CD, com certeza era ICMS. Agora você assina um streaming como Spotify e outros, e aí você ouve música, um serviço de streaming. Quer dizer, mesmo o que a indústria produzia, muita coisa virou um serviço, saiu da indústria e virou serviço. Claro, mesmo carro, muita gente... Claro que o carro em si continua sendo um produto, mas eu conheço várias pessoas, e todos que estão nos assistindo, com certeza, você que está nos assistindo, com certeza conhece, pessoas que tinham um carro na garagem, sempre teve o carro, e simplesmente por conta de Uber, 99, etc., vendeu o seu carro, e hoje ela não está mais consumindo o carro, comprando um carro novo a cada 3, 4 anos, simplesmente ela usa Uber, 99, táxi, etc., ou seja, ela está erudindo a base do ICMS, porque é menos ICMS para o Estado, e contribuindo com o ISS. Né? Também esse serviço, aliás, o Uber 99, iFood, etc. Quer dizer, você tira cada vez mais o ICMS, ele vai caindo e vai entrando o que é o ISS. Então, os estados ficam numa situação fiscal muito complicada. Né? Perfeito, exatamente. Que nos explica um pouco do porquê passou essa reforma. Claro. Ela precisava passar, senão a sociedade mudou. Um problema federativo. Sim. Os estados estão muito à beira da falência, né? Sim. E, de novo, repito, e assim, a gente não está falando só de estados pequenos. Dos 4 maiores PIBs brasileiros, 3 estão em recuperação fiscal, quer dizer, claro. é uma questão federativa muito complicada. Sim. E, enfim, a contribuição sobre bens e serviços, agora saindo do IBS, indo para o CBS, está previsto no artigo 955 da Constituição, como tributo de competência da União. O que ele se diferencia, o que ele se aproxima do IBS? Ele é idênco ao IBS. Eles vão estar na mesma guia, provavelmente. Isso também vai estar na lei complementar. Tudo a lei complementar, né? Parece que eu não quero responder, mas é porque realmente a lei complementar vai definir. Mas ele provavelmente vai estar na mesma guia, ele vai ser idêntico ao IBS. A única diferença é que o produto de arrecadação dele vai para a União Federal. E por conta disso, a alíquota e a fiscalização. A alíquota que a União Federal vai indicar, né? Vai ser uma alíquota só da União Federal. Mas esse CBS
ele vai para a União Federal e a União Federal vai fiscalizá-lo, como acontece já hoje, né, para os demais tributos federais. Então, vai para o CBS, vai ser fiscalizado pela União Federal. O IBS, por outro lado, vai ser fiscalizado por esse comitê gestor, que foi criado, fiscalizado, arrecadado e ter o produto de arrecadação distribuído entre municípios e estados por esse comitê gestor. Fora isso, eles vão ser idênticos. Mesmas regras de imunidade, mesmas regras de isenção, de alíquotas diferenciadas. Alíquotas diferenciadas que eu digo, não é a União indicar uma alíquota, mas alguns produtos, pela emenda da Constituição, podem ter uma alíquota diferente da padrão. Então, se a padrão for 27%, alguns produtos podem ter a alíquota reduzida em 60% disso ou em 30%. Mas, em regra, eles vão ser idênticos. Sim, sim. Isso é bem interessante, porque provavelmente o que eu imagino vendo a reforma tributária é que você teria uma coisa parecida com o Simples Nacional. Ou seja, que você paga vários impostos numa guia só, por lucro presumido, né? Eu imagino que seria isso, você selecionaria lá, porque a alíquota é paga onde o serviço é prestado, ou seja, no destino. Acaba também com essa confusão do CMS de destino ou origem, que é uma bagunça, né? Uma bagunça total, ou seja, vai ser onde é consumido efetivamente o serviço ou o produto. E eu imagino que assim, a pessoa vai selecionar lá, por exemplo, vendendo para o Brasil, porque ela pode exportar também, mas mais comum seria uma venda de um produto ou serviço no Brasil. Seleciona o estado, a gente está aqui no estado do Rio de Janeiro, então vamos supor, prestar um serviço aqui no Rio, estado do Rio de Janeiro, e depois seleciona a cidade. Igual aquelas, enfim, o que eu estou imaginando que deve ser uma coisa assim, igual aquelas abas que você tem quando e-commerce. Sim, perfeito. Você coloca lá país, depois estado, depois abre a aba da cidade, né? Enfim, e aí você coloca lá Rio de Janeiro, e aí a guia federal já sabe qual é a alíquota da União, soma com a alíquota do estado, soma com a alíquota do município, já chega em quanto que você tem que pagar daquele tributo. Enfim, então assim, no caso das serventias notariais e registrais, que vai ser bastante simples, porque o serviço ele é prestado, quer dizer, um e-commerce vai ter que ver para qual município ele está vendendo e o preço vai variar do município e do estado, né? Mas serventia notária registral, ela sempre presta na sede dela, então ela sempre vai tirar uma guia. Por exemplo, eu estou aqui na cidade do Rio de novo, eu vou selecionar Brasil, estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, e eu vou tirar a minha guia para pagar o serviço prestado, né? Sim. A tendência é que simplifique, né? Então, você vai qualquer tipo de serviço que você prestar, vai ser sempre a mesma alíquota. Porque, por exemplo, um prestador de serviço que tenha algumas atividades, ainda que ele preste só serviços no Rio de Janeiro, pode ter atividade com alíquota de 5%, atividade com alíquota de 4%, atividade com alíquota de 2%. Isso vai acabar um pouco, porque vai ser sempre a mesma alíquota e sempre no destino, sempre no local onde você está prestando. Certo. E no caso de quem vende produto, que envia, aí a pessoa vai ter que realmente fazer seleção. Por exemplo, a pessoa fez uma venda aqui no Rio de Janeiro para Juiz de Fora. Aí, obviamente, a empresa no Rio de Janeiro vai ter que selecionar lá Brasil, provavelmente, né? Minas Gerais, Juiz de Fora, e envia o produto para lá. Quer dizer, vai ficar uma coisa meio Estados Unidos, porque quem já viajou para os Estados Unidos sabe, você entra numa loja nos Estados Unidos, tem o preço do produto sem contar o imposto. É isso. E aí você coloca, em geral, uns 8% de imposto, depende do estado. Quer dizer, na verdade, a pessoa vai entrar no caso de e-commerce, na loja, vai estar lá o preço do produto lá, R$100, mais imposto. Aí o imposto vai depender de onde ela mora. Onde ela mora. Vai ser muito parecido com o sales tax nos Estados Unidos, nesse contexto. Porque hoje, a gente também tem uma jabuticaba brasileira, onde o ICMS ele incide dentro dele mesmo. Então, quando a gente pega uma mercadoria que a gente compre e tem lá os 18% que está destacado do ICMS, na verdade, o custo de ICMS é 21 e alguma coisinha. Porque é 18 sobre 18. O 18 entra na própria base. Isso acaba com o IBS e com o IVA. Porque fica mais fácil. Mais fácil. Você vai ver efetivamente quanto você está pagando. Hoje a gente não vê. Né? Sim. Então você dá cidadania fiscal. As pessoas, quando elas conseguem enxergar isso, elas podem cobrar mais. Falar, eu estou pagando isso aqui de tributo.
Então, eu quero que me venha um serviço público bem prestado. Sim. Então, da cidadania fiscal. Não, isso é muito interessante que tem lá nos Estados Unidos e faz a população efetivamente cobrar do poder público por aquilo que ela está comprando, né? Sim. Isso eu acho bem bacana. Enfim, e com relação ao serviço notarais e registro especificamente, quando foi instituído o ISS, que foi uma lei complementar, e depois diversos municípios colocaram ISS, alguns até hoje não têm ISS sobre atividade notária registral, tem alguns municípios que é 2%, outros 3%, chega até 5%, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um grande problema porque quando foi instituído esse imposto por serviços notários e registrais, não havia previsão de repasse nas leis estaduais. Então gerou uma celeuma que até hoje está sendo discutida do ISS. Enfim, a maioria dos estados já tem a previsão de repasse, mas muitos titulares de cartório têm um passivo para trás, está sendo discutido ainda. Com relação ao CBS e EBS, haverá necessidade de lei específica para o repasse? Eu tenho uma boa notícia e uma que não é tão boa assim. A boa notícia é que isso foi uma matéria muito debatida na tramitação da emenda. Tá? E por que eu digo que foi muito debatido? Porque o API, de novo ele, o nosso secretário da reforma tributária, ele sempre disse, não, o repasse é natural. Vai acontecer o repasse, porque como a tributação é sempre no destino, sempre por quem está comprando serviço, que é quem vai arcar com o custo financeiro, tudo vai ser repassado. E a gente falava, API, mas tem os serviços regulados. Serviços regulados, com preços tabelados. Claro. Então, quando você... E mesmo os privados, às vezes você tem contrato entre particulares que não tiveram aquela previsão específica do novo tributo. Sim, até porque é impossível de se imaginar aquilo à época. Né? Exato. Então, a gente fala, tudo bem, acho que a lógica faz sentido de que você possa repassar, mas não custa escrever na emenda ou nas leis complementares que o repasse vai ter que acontecer. Porque senão você pode gerar uma litigiosidade muito grande, as pessoas brigando com relação como foi a isso. no serviço notariais e registrais. E uma litigiosidade, na realidade, sem sentido de ser, sem razão de ser. Quer dizer, as pessoas... E a gente coloca aí prestador de serviço de energia elétrica, telecomunicação, porto, aeroporto, transporte público, municipal, intermunicipal. Todos esses são tabelados serviços notariais e registrais. Ou seja, é uma quantidade de litigiosidade que pode ser gigantesca, especialmente em termos de valores. Claro. Né? Porque cada um desses setores movimenta, desses todos que eu falei, vocês não estariam registrar com certeza menorzinho. Mas esses setores, então, porto, aeroporto, energia elétrica, telecom, a quantidade absurda de dinheiro, né, que se movimenta. Mas e a boa notícia, então, que eu ia dar para vocês é que diante desses debates todos, e a gente participou em vários debates com ele, porque a gente tem clientes que estavam muito preocupados com isso, a gente sempre falou, tudo bem, a gente acredita, a gente entende que a lógica jurídica vai nesse contexto, mas vamos colocar isso na lei, porque amanhã pode não estar... Os mesmos formuladores dessa política pública de hoje podem não ser os de amanhã que vão aplicá-la. Então, é importante que isso esteja lá. E aí, a notícia boa é que veio uma previsão, não na forma que a gente queria, que de forma expressa já previsse na Constituição, o artigo 21 da PEC, que deu ensejo à emenda, ele veio com a possibilidade, na verdade, dizendo que a lei complementar vai ter que tratar da possibilidade de repasse, seja entre particulares, seja de serviços públicos. Como eu disse, a lei complementar está sendo gestada. Então, se vocês têm interesse, e eu tenho certeza que têm interesse de colaborar e de ter a certeza de que isso vai ser repassado efetivamente, é o momento, sabe? De mostrar lá para os grupos de trabalho e posteriormente para o Congresso Nacional da importância de que isso esteja expresso para vocês, né? Claro. Não, e é importante também o seguinte, ao invés de ficar fazendo um trabalho, como foi no ISS, em cada uma das unidades federativas, ao invés de ficar fazendo um trabalho de lei estadual, seria bom já fazer um trabalho na lei complementar, porque já resolveria isso para todos os serviços notariais e registrais do Brasil, de
uma só vez, uma tacada só. Ou seja, seria colocar uma vírgula lá na lei complementar, ou então um inciso, é permitido repasse de tais serviços administrados, 2 pontos. Aí vai estar lá telecom, eletricidade, aí lá serviços notariais e de registro. Ponto. Perfeito. Então são umas 4, 5 palavras aí que a gente tem que colocar, que aí mata o problema. Sim. E a gente não vai ter a repetição do pesadelo que foi o ISS. O ISS foi um pesadelo com alíquotas até 5%. Imagina nessa linha do tempo, em algumas perguntas atrás, que você muito bem traçou, brilhantemente traçou, que qual ano mesmo que entra 12%? 27. 27 entra 12% para todo o Brasil, todos 5.500 municípios, todos os 27 estados do Brasil, e todos os serviços notariais e registrais já vão estar pagando 12%, conforme a previsão, né, de alíquota. Então, imagina, seria um problemão que pode ser resolvido agora, na base, e que a gente tem que trabalhar. E o melhor, foi previsto pelo menos no artigo 21 da PEC. Ou seja, é possível de ser trabalhado e tem que ser trabalhado com urgência nesse momento. Claro. Né? Enfim, e agora vamos saindo um pouco do CBS, CBS e da reforma tributária em si, a PEC indo para outro assunto que está sendo muito debatido, que é o ITCMD, que é chamado, por exemplo, em alguns estados de outra forma, aqui no estado do Rio de Janeiro chamado de ITD, pela lei local, enfim, alguns estados têm uma denominação diferente, mas a maioria do Brasil se chama de ITCMD. E o que acontece? Esse tributo não foi tratado pela emenda constitucional 132, né? Ele não foi tratado de forma expressa, mas é um penduricalho da emenda. Teve uma alteração com a penduricalho da emenda, porque ele disse que o ITCMD ele vai precisar ser progressivo. Então você só isso que é falar, não falar de alíquota não é tratado diferente dos outros tributos IBS e CBS, que são tratados de forma extremamente detalhada, apesar de ter uma lei complementar mais detalhada ainda. Mas só isso, quer dizer, pela reforma tributária fala que ele tem que ser progressivo, ponto. Mas o problema é o seguinte, que isso está fazendo com que o legislador tenha uma gana, uma vontade de mexer na regulamentação do ITCMD. Como é que isso está? É aquele negócio, se a legislação tivesse deixado quietinho o ITCMD... Provavelmente não teria... Provavelmente os estados não estariam se mobilizando para alterar. Mas o fato é que veio essa previsão de que ele tem que ser progressivo. Então, vários estados que não tinham essa progressividade já enviaram projetos de lei para suas assembleias legislativas para que pudesse ser aprovado. São Paulo é um exemplo. São Paulo hoje é 4%, o ITCMD por lá. Tem já um projeto de lei que foi enviado, colocando entre 4% e 8%, de acordo com o que... Ou seja, bem parecido com por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Muito parecido. O Rio já tem 4, 4,5%, acho que 5%, enfim, chega até os 8%. Muito parecido. E na esteira de São Paulo, Rio, vários outros estados no Brasil também já começaram a enviar projetos de lei nesse sentido. O Rio também, só que o Rio já tem progressividade. O Rio já tem. O Rio, a tendência é que continue como está, né? Então, a gente hoje... pelo menos eu não sei de nenhum projeto de lei que esteja tramitando aqui para alterar os critérios quantitativos dessa progressividade. Pode ser que tenha. Não sei se hoje, efetivamente, como hoje em dia eu tenho militado mais em São Paulo na advocacia do que no Rio, pode ser que tenha alguma coisa. Em São Paulo tem esse projeto de lei que está prevendo essa alteração. Em vários outros estados do Brasil também. Claro. Então, eu acho que é aquilo. Se não tivesse vindo a previsão na PEC, talvez as coisas não corressem tão rápido. Mas agora, com a previsão na PEC, a tendência é que ganhe velocidade a aprovação dessas leis prevendo a... Então, é importantíssimo, até para os notários e registradores poderem orientar quem os procura, também os advogados que militam na área imobiliária, o seguinte, especialmente nesses estados que não têm alíquota progressiva ainda, de repente, doações que a pessoa está pensando em fazer, etc., de repente, já fazer essa doação logo, fazer um planejamento tributário, claro, lícito, até porque vai estar pagando tributo atual vigente, não tem problema nenhum,
fazer um planejamento tributário totalmente lícito e já concluir uma doação no momento para não se ter esse problema. Inclusive, eu tive relatos por conta da PEC, que diversos colegas meus, tabeliães, eles já começaram a sentir uma quantidade, um aumento de escrituras de doações nos cartórios de notas. Então, realmente, é uma orientação bem interessante para que as pessoas tenham, porque essa alíquota vai aumentar. Só que, de qualquer forma, tem gente falando de chegar a essa alíquota até mesmo alinhado com outros países, 16%, 20%, 30%, até gente até falando em 40% na alíquota do imposto causa-morte de doações, como isso em outros países. E aí, nesse sentido, a minha pergunta quer dizer, ainda o Estado, o teto da alíquota é 8% pela resolução do Senado. Pela né? resolução do Senado, sim, mas basta que o Senado altere a resolução dela. Ou seja, e é só uma votação do próprio Senado, isso, quer dizer, não passa nem pela Câmara dos Deputados. Não passa. E como é resolução, não tem nem veto do presidente, ou seja, é uma coisa... Que depende só dele, do Pacheco e dos colegas que estão lá no Senado. Dos 80, ou seja, a gente está lá independente de 81 pessoas. E que, assim, e de novo, o poder das narrativas, né? Como a gente disse, a narrativa da reforma tributária da neutralidade passou, porque era uma coisa fácil, muito embora não seja verdadeira. Outra narrativa, e que se diz muito, é que o nosso imposto sobre herança no Brasil é um imposto muito baixo, porque os países da OCDE têm uma média muito maior. Só que esquecem de contar todo o resto da história, porque a gente tem efetivamente o ITCMD, que talvez não seja próximo do que está lá, mas a gente tem uma carga tributária atrelada para construir o patrimônio que é muito maior. Muito maior. Sim. Então não adianta a gente olhar as coisas só a foto, você tem que olhar o filme todo. Claro. E quando você fala desse aumento de 8 para 16, que é algo que tem se debatido e cogitado por lá, você olha só a foto, você olha só o ITCMD, só compara a tributação brasileira de doação e herança com a tributação lá de fora de doação e herança, mas o restante de lá tem uma tributação muito menor. Então, eu fico... acho que é uma coisa que tem que se preocupar realmente, ser debatido para desconstruir essas narrativas de que é muito baixo o ITCMD. Sim. Não é. E até, quer dizer, o efeito em outros países que tem uma carga muito alta é que, na verdade, a ideia seria taxar os mais ricos e ter uma taxação que seria menor sobre os mais pobres, etc. Mas o que a gente vê é que as famílias ficam usando um planejamento tributário, os mais ricos. Tanto é que no Reino Unido, que é famoso por ter uma taxa muito alta de herança, mas também é famoso por utilização pelas famílias de empresa em países offshore, especialmente suas ex-colônias como Bahamas, Bermudas, Ilhas Caimã e outros, que na realidade acaba que a classe média é tributada, os mais pobres são tributados e os mais ricos eles fazem um planejamento tributário especialmente falando no Reino Unido, não offshore, em países, mesmo Ilha Jersey, que fica ali no Canal da Mancha, ali pertinho, Ilha de Man, um planejamento tributário e pega os mais pobres. Enfim, só que de qualquer forma é de se começar a pensar em fazer um planejamento sucessório, né? Especialmente, quer dizer, atualmente já com 8%, mas especialmente se passar uma alíquota dessas. Com certeza. E é muito o que você falou, Alex. São planejamentos que você pode efetivamente adotar, absolutamente lícitos. Claro. Planejamentos onde você consegue... Na verdade, são decisões que você toma antecipadamente ou posteriormente, de constituição de empresa, onde você pode eventualmente trocar o ITCMD para o ITBI, que são coisas absolutamente lícitas, mas que acaba um tributo ou o aumento do tributo dando ensejo a comportamentos, né, dentro da sociedade. Então, a ideia de qualquer tributo não é isso. Então, quando você tributa demais uma coisa, você acaba dando ensejo a essa alteração de comportamento. E como você disse, quem tem menos possibilidade de alterar o seu comportamento são as camadas menos favorecidas, porque você não tem acesso
há outros instrumentos para você poder adotar outro tipo de conduta. Sim, e com relação a isso, exatamente por conta disso, o primeiro-ministro do Reino Unido atual, ele já está falando de abolir o imposto sobre herança porque não deu certo, até por conta de justiça tributária não deu certo. E eu vejo isso com muita preocupação porque o Brasil conseguiu, lá em 2007, acabar com um problema meio que estrutural da sociedade, que eram os inventários e partilhas, que demoravam anos e anos até serem concluídos, e era muito ruim para a sociedade ficar com aquilo sem resolução por muito tempo. E com instrumento extrajudicial, de escrituras públicas, etc., deu uma agilidade muito grande. Os advogados ganharam mercado, os cartórios ganharam mercado. Foi muito bom e bom para a sociedade que desmobilizou um ativo que pode ser colocado no mercado e gerar riquezas. Com um tributo muito alto, quem não fizer um planejamento tributário, a tendência é a pessoa não fazer inventário e partilha, quer dizer, não vai ter arrecadação para o Estado, quem não tiver feito o planejamento tributário, esperar o prazo para usucapiar aquilo, ficar vendendo posse. Ou seja, é ruim para toda a cadeia, é ruim para todos os advogados, para os cartórios e para a sociedade, que aquele ativo vai ficar mobilizado, né? Enfim, eu aproveito para lembrar que nós temos a alíquota, por exemplo, no Rio de Janeiro já chega até 8%, e chega a 8% muito rapidamente, e nós temos no Código de Normas do Rio uma possibilidade de venda antecipada de bens de espólio para pagamento de tributo, que foi uma demanda que surgiu aqui no estado do Rio de Janeiro, porque a alíquota já é progressiva, só que chega em 8%, e a alíquota é sobre o monte maior, não é sobre os bens individualizados, ou seja, você junta todos os bens que a pessoa tem, chega a 8%, praticamente sempre. Enfim, e as famílias já têm dificuldade de pagar isso, porque a maior parte do ativo é mobilizado. Então, foi colocado no Código de Normas do Rio uma possibilidade de venda antecipada de bens de espólio, cuja parte do pagamento é na guia do imposto. A pessoa compra, por exemplo, um apartamento, só que ela não paga diretamente a família pelo espólio, só que ela paga a guia do imposto da família dos outros bens. E então isso está no Código de Normas do Rio. Inclusive tem uma live aqui pela Enor, vocês podem procurar, Dr. Gustavo Bandeira, tabelião aqui no Rio de Janeiro, que ele explica, entre outras coisas, novidades do Código de Normas do Rio, essa possibilidade de venda antecipada de bens de espólio por conta dessa demanda tributária no Rio de Janeiro. Então, os colegas dos outros estados também deem uma olhada nessa live, deem uma olhada no Código de Normas do Rio na parte de notas, porque assim, a partir do momento que começar a aumentar o tributo, vai ser uma demanda em outros estados também. E, Alex, se for para 16%, quase um quinto, né, da herança. Quase um quinto. Não são todos os bens que têm uma liquidez para você poder vender e pagar o tributo numa velocidade. Então, todas as conquistas que realmente a sociedade teve, né, com a possibilidade, acho que, desse inventário extrajudicial, de fato, regularizou muita coisa, talvez seja jogado para água abaixo. Sim, então não faz sentido. 8% já está bem alto, quer dizer, na realidade, a tradição do Brasil era que só tinha o único imposto sobre herança era o ITBI, antes de 88, que ele abarcava tanto as transmissões onerosas quanto as não onerosas de bens imóveis. Então você pagava imposto só pela transmissão de bens imóveis. Os outros bens nem se pagava imposto na hora de transmissão. E, de repente, quer dizer, começou assim em 88, uma alíquota era baixa, só que sobre tudo, bens móveis e imóveis, que assim, até acho justo, porque também grande parte do patrimônio das famílias hoje são cotas de sociedade, fundos de investimento, etc. Então faz até sentido. Agora, saiu de lá 2% que era, já chegou... Agora bate em 8%, quer dizer... É alto. Mas muito alto. Eu acho que, como de fato é o Senado que tem essa resolução, acho que os senadores estão muito ansiosos, sabem da importância de manter... Queira Deus. Essa alíquota de 8%. Eu acho que a gente pode contar com Brasília nesse sentido. Até porque com a aprovação da reforma tributária, essa que a gente está falando, talvez a arrecadação dos estados seja resolvida com esses novos tributos e a gente consiga não mexer no ITCMD. Tomara. Sim. Tomara. Não, na realidade, assim, em termos de justiça tributária, me parece, e assim, eu vou dar uma opinião muito subjetiva, sem base em estudos, mas me parece que era extremamente injusto a indústria pagar
o grande bolo tributário e os serviços pagarem tão menos que a indústria. Me parece que era justo os serviços pagarem um pouco mais, não 27,5%, mas de repente ir para 7%, 8%, igual aos Estados Unidos, parte dos estados. A gente estou falando de estados que brasileiro visita, Flórida, etc., 8% ali, 8 e pouquinho. Enfim, chegar uns 8% de serviços também, eu acho que com repasse, claro, eu acho que seria extremamente justo e baixar a indústria para esse preço, até porque os mais pobres, em geral, eles consomem muitos produtos industrializados, alimentos, bens de primeira necessidade e menos serviço. Então, até uma questão de justiça tributária, os serviços seriam um pouco mais taxados. Agora, 27,5%, uma alíquota igual do imposto de renda, parece uma coisa pesadíssima. É uma alíquota pesada. A gente vai ter, claro, a gente não tratou aqui das exceções, que tem algumas exceções que vão pagar um pouco cesta menos, básica. Cesta básica, educação, saúde, mas no geral é uma alíquota muito alta. E será que os serviços notariais registrais conseguem entrar numa dessas exceções de alíquota diferenciada mais baixa? Eu acho que primeiro precisa entender bem aonde que vocês conseguiriam enquadrar o tipo de serviço dentro das exceções que estão lá. As exceções, elas são muito restritivas, mas conseguindo enquadrar o serviço notarial e registral dentro de alguma dessas exceções, aí é trabalhar na lei complementar para que efetivamente haja essa previsão. Não tem expresso de formas para como tem serviço de saúde, serviço de educação, não tem expresso serviço notarial e registral. Mas eu acho que tem que ser trabalhado para ver se seria possível incluir dentro de alguma das outras hipóteses e aí trabalhar na lei complementar. Perfeito. Maravilha. Bom, com isso a gente fica aqui com o nosso podcast. Dr. Pedro Teixeira Siqueira, muito obrigado. Eu acho que foi excelente, muito bom mesmo. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram. O Dr. Pedro Teixeira Siqueira é sócio, trata da área tributária do Bichar Advogados, segunda vez que ele está aqui comigo. Lhe agradeço demais. Eu acho que assim, foi além da reforma tributária, a gente também entrou no TCMD que tem só um rabicho muito pequeno na reforma tributária, mas eu acho que foi excelente, esclareceu muito bem essa linha do tempo muito bem explicada, mesmo nas reportagens sobre o assunto, como também tem que ser um tributarista para entender. Os jornalistas acabam não tendo a formação, acabou que eu nunca vi um infográfico falando da transição. Da transição. Olha que eu já li bastante a respeito da reforma, eu sempre queria, vamos ver como é que não consegui ainda didaticamente, assim, desenhando, né, para ver, mas assim, você traçou uma coisa única, sabe, que eu acho que todo mundo, mesmo fora da área notária registral, deveria ver para entender, quer dizer, uma consultoria jurídica praticamente aqui para a gente. Interessantíssimo. A gente da área notária registral tem que ficar atento, até para pagar direitinho as alíquotas todas, saber quando paga, quando que ainda não tem que pagar essa, tem que continuar pagando ISS. Enfim, sabendo dessas questões todas, ter isso tudo em mente, porque é muito interessante e assim, a gente fica perdido, a gente trata muito direito civil e às vezes outras áreas do direito a gente não tem tanta dedicação, né? É um prazer. Quando quiserem falar de tributário, como eu te disse, seu convite é uma ordem. Não, lhe agradeço demais. Estarei aqui para a gente poder bater esse papo, sempre muito agradável. É um prazer falar com vocês, com os telespectadores, então contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigado. E nosso próximo evento aí vai ser ao vivo, dia 27 de março de 2024, 15 horas, inscrições abertas. A gente vai estar falando com o Dr. Paulo Geiger, tabelião em São Paulo, a respeito do tema ata notarial. Ele que assim, na minha opinião, o maior especialista brasileiro a respeito de ata notarial, que foi aqui pelo CPC 2015 incluído como uma das provas do processo judicial. Então, uma coisa importantíssima, tanto para quem é notário, registrador e também para você que está nos assistindo e é advogado, porque você pode utilizar data notarial como meio de prova em diversos tipos de processo e muita gente não sabe direito como manejar a ata notarial, como é que pode
utilizar, quando não pode, enfim, são inúmeros casos que se pode utilizar a ata notarial e vamos estar com o Dr. Paulo Gaier ao vivo, então veja, se inscreva para ser avisado do evento e, enfim, e dia 27 de março, 15 horas, a gente vai ter ao vivo e com tempo de perguntas e respostas do público online, tá? Evento gratuito, estarei com o Dr. Paulo Gaier, se inscreva. Muito obrigado pela sua audiência. Doutor Pedro, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço.